Fala galerinha, tamo aí de volta, aqui no Tudo Mastigado, ok? Vamos terminar o nosso conteúdo aí de ligações químicas, acerca de ligações químicas, entrar no conceito de interações intermoleculares, que é extremamente importante para vocês resolverem a provinha do Enem de 2018, ok? Só para vocês terem uma ideia, caíram 4 questões ano passado, 2017, na provinha do Enem, que tinha que usar o conceito de interações intermoleculares para resolver essas questões, ok? Então preste atenção, são 4 tipos de interações intermoleculares e o que vocês precisam saber é identificar qual tipo de interações intermoleculares as moléculas exercem entre si e a relação de força entre as 4 interações, ok? Mas de antemão eu quero mostrar a vocês, ou então quero falar a vocês o seguinte: ligação química é completamente diferente de interação intermolecular, ok? Ligação química ocorre entre átomos, é um conjunto de átomos que, para alcançarem a estabilidade, tem como responsáveis os elétrons da camada de valência, que a gente ficou 3 aulas vendo isso aí. Nas interações intermoleculares, nós vamos ter o quê? Interações entre moléculas e compostos iônicos, no caso aqui do íon dipolo, ok? Então, basicamente o seguinte, vamos fazer esse esquemazinho aqui, ó, bem aqui em cima, ok? Vamos supor, ok? Vamos supor que temos aqui 2 átomos. 3 átomos azuisinhos. Como é que esses átomos eles vão se estabilizar? Exercendo ligação química entre eles, para completar o octeto ou completar a sua valência estável. Então, o que vai acontecer? Esses dois átomos vão se ligar quimicamente, igualmente esse aqui vai se ligar quimicamente. Então, a gente vai ter o quê? 3 átomos exercendo ligações químicas, formando um constituinte. Nesse caso ali, vamos considerar uma molécula. Beleza? Vamos supor que a gente tenha outros três átomos, agora representado aqui pela cor laranja. E esses átomos também exercem ligações entre si, formando aqui então uma molécula. Mas imagina comigo que eu tenho essas 2 moléculas no mesmo sistema. Essas moléculas elas podem interagir entre si. Então, o que acontece? Ligações químicas formam moléculas e um conjunto de moléculas vão dar, a substância. Então, a gente tem um patamar, átomos, a partir das ligações químicas, temos constituintes, que podem ser iônicos, metálicos ou covalentes, formam moléculas, e um conjunto desses constituintes no mesmo recipiente, a gente vai ter, então, a nossa substância, ok? Então, observe comigo, ou as nossas substâncias. Vamos imaginar o seguinte, que essas 2 moléculas, representadas pela cor azul e laranja, estão no mesmo recipiente e elas têm uma interação entre si. Então, esse átomo azul interage com o átomo laranja, assim como os outros azuis interagem com os átomos laranja. Vocês conseguem observar o seguinte, que o que está representado de azul e o que está representado de laranja, LQ, representa para a gente uma ligação química, ok? Ligação química entre átomos. Porém, o que está rachurado aqui, ó, de amarelinho, está representando para a gente as nossas interações intermoleculares. Mais oportuno chamarmos de quê? Interações entre moléculas. É uma interação entre a molécula laranja, representado pela cor laranja, e a molécula representada pela cor azul. Então essa é a principal diferença. Ligações químicas são exercidas pelos átomos, interações intermoleculares são exercidas pelas moléculas, ok? Não esqueça disso aí. Então, só para resumir aqui de uma vez por todas, quais são os tipos de ligações químicas que a gente tem?
A gente acabou de ver que temos a ligação covalente, compartilhamento de elétrons a metais, temos as ligações iônicas, transferência de elétrons metal e ametal, retículo cristalino, ok? Composto iônico, e aí as ligações metálicas que são exercidas pelos metais. Então são 3 tipos de ligações químicas: covalente, iônica e metálica. Agora, quais são os tipos de interação intermolecular? Os tipos de interação intermolecular é o seguinte: dipolo induzido, dipolo, dipolo, ligação de hidrogênio e íon dipolo. Então, são 3 tipos de ligações químicas e 4 tipos de interações intermoleculares, ok? Mas antes de nos debruçarmos acerca das interações intermoleculares, dos tipos de interações intermoleculares, vamos ler a questãozinha aí no nosso material. Vamos lá para a tela. Olha aí, questão extra, hein? Tirada do Enem, beleza? As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio, figura 1. Olha aqui no quadro. A figura 1 está representada aqui para vocês, ok? Figura 1 representada aqui para vocês. Vou até colocar um 1zinho aqui e um 2zinho aqui, ó, que é a figura 2, beleza? Essa é a figura 2. Tranquilo? Vamos lá na tela. São mais eficientes. Ó, a figura 1 é mais eficiente na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibras de celulose. Enunciado: a maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano deve-se às interações de polo-dipolo, interações íon-íon, ligação de hidrogênio. Então, resumindo, olha para mim, o que ele está querendo na questão? Saber se você sabe diferenciar os tipos de interações intermoleculares, tendo em vista estruturas moleculares. Então, o que você vai ter que fazer? Primeiro, conhecer os tipos de interação intermolecular. O primeiro tipo de interação intermolecular é o dipolo induzido. O dipolo induzido, ele é o seguinte, galera. Deixa eu só pegar um giz aqui maior. Olha só, dipolo induzido. Gente, o que representa a palavra dipolo pra gente? Di representa 2. Polo, extremos, ok? Eu tenho o extremo sul, extremo norte, amor e ódio, ok? A esquerda e direita, sei lá, essas coisas aí. São extremos. Aqui na química a gente vai usar o seguinte: 2 polos. Os polos são extremidades, só que essas extremidades são cargas. Eu tenho o extremo positivo e o extremo negativo, ok? Então eu tenho 2 polos, um que é positivo e um que é negativo. Só que esse dipolo vai ser o quê? Induzido. Esse dipolo ele vai ser obrigado a ser formado. Esse dipolo ele vai ser forçado a existir. Então por isso que a gente chama de dipolo induzido. E quais são os tipos de moléculas da polaridade molecular que a gente tem? Moléculas polares e moléculas apolares. Quais são as moléculas que não têm polos? As apolares. Então, o dipolo induzido só vai ser exercido por moléculas apolares. E é isso que você tem que guardar na sua cabecinha e no seu material. Dipolo induzido, moléculas apolares. E por isso que a nossa interação intermolecular dipolo induzido, ela é a mais fraca, ok? Ela é a interação mais fraca. Tranquilo? Em relação às outras 4. Exatamente porque acontece somente com moléculas apolares. Por exemplo, se eu tenho uma molécula apolar, essa molécula não tem cargas positivas e negativas, elas não têm polos. Vou ter que forçar essa molécula a criar polos. Então eu vou induzir essa molécula a repelir os elétrons da ligação, formar carga positiva e negativa, e aí no momento em que essas cargas são formadas, eu vou ter o quê?
a aproximação de cargas opostas. O positivo atrai o negativo atrai o positivo. Beleza? Por exemplo, eu tenho aqui no nosso esquema, eu tenho aqui a molécula de H2, ok? Molécula de H2. Quem é mais eletronegativo, hidrogênio ou hidrogênio? Não tem diferença, molécula apolar. Vamos supor o seguinte, que eu tenho uma molécula de água. Ué, professor, você não falou que dipolo induzido somente moléculas apolares? Não. Falei que ocorre com moléculas apolares. Não usei a palavra somente, ok? Se eu tiver uma molécula apolar, o tipo de interação intermolecular vai ser dipolo induzido. Para ser dipolo, que a gente vai ver daqui a pouco, tem que ter 2, 3, todas as moléculas têm que ser polares. Beleza? Então, por exemplo, no momento em que esse oxigênio se aproxima desse gás hidrogênio aqui, ó, vou desenhar um pouco maior. Onde é que está o par de elétron dessa ligação? Centralizado. Está centralizado, porque a eletronegatividade é igual. No momento em que esse oxigênio se aproxima do hidrogênio, o que vai acontecer? A densidade de carga negativa no oxigênio é muito grande. Eu tenho esses pares de elétrons livres, negativos, mais os elétrons que ele está atraindo do hidrogênio. Então, essa carga negativa do oxigênio vai repelir quem? Vai repelir exatamente os elétrons da ligação HH. Então, esses elétrons eles vão ser polarizados. Eles vão fazer com que a ligação se torne polar. Então, a gente vai ter a repulsão desse par de elétron aqui, criando uma carga parcial negativa e uma carga parcial positiva nesse hidrogênio. Tá vendo que o hidrogênio, o gás hidrogênio, H2, ele não tinha cargas, mas ele foi forçado, ele foi induzido a formar essas cargas. Beleza? Então, por que é a mais fraca? Você concorda comigo que se a molécula de água se afasta, a minha carga, as minhas cargas aqui na ligação, elas são desfeitas. Então, eu só vou ter interação no momento em que eu tenho a polarizabilidade da ligação. E nem sempre eu tenho a polarizabilidade da ligação, ok? Então, o que guardar na cachola aí? O que vocês têm que guardar? Dipolo induzido, moléculas apolares, fraca, ok? Vamos para dipolo. Gente, dipolo, di, 2 polo, positivo e negativo. Então, eu vou ter uma molécula que apresenta um dipolo e eu vou ter uma molécula que apresenta um dipolo também. E quais são as moléculas que apresentam dipolo? Ou seja, 2 polos, carga positiva e negativa, as moléculas polares, que a propósito, vocês já sabem calcular a polaridade da ligação, ou pelo menos determinar se a molécula é polar ou apolar. Ok? Por isso que eu estou falando mais rapidamente agora. Dipolo vai ocorrer somente com moléculas polares e por isso a nossa interação ela vai ser mais forte do que a dipolo induzido. Então eu vou colocar aqui pra gente que essa força ela é moderada, ok? Uai, por que, professor, moderado? Porque a gente ainda tem outras duas para classificar. Lembrem-se que essas forças aqui elas são relativas uma à outra interação, beleza? Dipolo. Se a sua molécula é polar, vai exercer dipolo, exceto quando as suas moléculas elas são polares e você tem necessariamente o hidrogênio de uma molécula interagindo com o famoso FON. Quando você tem o hidrogênio de uma molécula interagindo com o flúor, com o oxigênio ou com o nitrogênio, a gente vai ter o quê? Ligação de hidrogênio, ok? Por exemplo, detalhe, na ligação de hidrogênio são duas características. As moléculas têm que ser polares e eu tenho que ter o hidrogênio de uma interagindo com o flúor da outra. Professor, aqui ó, na água eu tenho o quê? A água e H2. Eu tenho o hidrogênio azul, né, representado aqui de azul, esse hidrogênio aqui de uma molécula interagindo com o oxigênio da outra molécula. Ligação de hidrogênio. Errado. Por que errado? Porque o H2 ele é uma molécula
polar. E se ele é apolar, interação do tipo dipolo induzido. Beleza? Deu um negocinho aqui na garganta, tá? O que que acontece? Para você ter ligação de hidrogênio, eu tenho que ter as duas moléculas polares e interação de hidrogênio de uma com o FON da outra. Como, por exemplo, essa molécula de água exercendo interação intermolecular com a molécula de ácido fluorídrico. Por exemplo, o ácido fluorídrico, uma molécula polar, porque o flúor é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, e aí você vai ter a interação entre quem? A interação entre o flúor de uma molécula e o hidrogênio de outra. Então eu tenho as duas características. Eu tenho que as duas moléculas que estão exercendo interação são polares e eu tenho o hidrogênio de uma ligado ao flúor da outra. Eu tenho o hidrogênio de uma ligado ao oxigênio da outra, interagindo, e eu tenho o hidrogênio de uma interagindo com o nitrogênio da outra. Ok? Então eu tenho três tipos de interação: dipolo induzido, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio, aí para a gente comparar em relação à força. Dipolo induzido fraco, dipolo-dipolo moderado, ligação de hidrogênio vai ser mais forte em relação às duas já apresentadas. Beleza? Então, dipolo induzido fraco, dipolo-dipolo moderado, ligação de hidrogênio forte. Para finalizar, eu vou ter um íon dipolo. Gente, quais são os tipos de íon que a gente tem? Eu tenho o cátion, positivamente carregado, e eu tenho o ânion, negativamente carregado. Ó, cheirou cocô para falar que o ânion é positivo. Olha só, nós temos o cátion positivo e o ânion negativo. Beleza? Então é o seguinte, eu vou ter um íon, uma carga de fato efetiva, interagindo com uma molécula dipolo, ou seja, uma molécula polar. E se eu tenho uma carga efetiva, uma carga negativa atraindo uma carga parcial positiva, essa interação vai ser muito forte. Por isso que a íon dipolo, ela é classificada como a interação intermolecular mais forte. Muito forte. Ok? O que eu quero que vocês guardem no coração de vocês? Quanto mais forte a interação intermolecular, maior vai ser os nossos pontos de fusão e o nosso ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão e ebulição? Passagem do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso. O que diferencia essas três fases da matéria? Esses três estados de agregação da matéria? O espaçamento entre as partículas. Sólido, as partículas estão muito próximas. Líquido, as partículas elas já têm uma movimentação mais organizada. Gasoso, a movimentação ela já é mais frenética devido ao espaçamento maior entre as partículas. Se o espaçamento é maior, quer dizer que as interações intermoleculares elas são o quê? Mais fracas, ok? Então, quanto maior a distância entre as partículas, menor a força de interação. Então, por exemplo, observe comigo o seguinte: se eu tenho um dipolo induzido em que a interação é fraca, ou seja, a minha interação entre as moléculas é muito fraca, qualquer energia que eu fornecer vai fazer o quê? Com que essas moléculas elas se separem, elas se espacem. Então, o meu ponto de fusão e ebulição é baixo. Imagina comigo uma ligação de hidrogênio, onde eu tenho uma interação forte. Se eu tenho uma interação forte entre as moléculas, eu vou ter que fornecer uma energia maior para conseguir separar essas partículas, ok? Então, guarde isso na cabecinha de vocês. Quanto maior a interação intermolecular, maior o ponto de fusão, maior o ponto de ebulição, porque vai ser mais difícil eu separar, ou seja, eu desfazer essas interações intermoleculares, ok? Beleza? Maravilha. Aqui está um arcabouço teórico, tá meio assim bagunçadinho, mas eu acredito que vocês entenderam. Se não entenderam, volta o vídeo, escuta. Se não conseguir entender, voltando o vídeo, mande a sua dúvida pra gente, que a gente te responde o mais prontamente possível. Beleza? Vamos voltar para a nossa questão? Olha só o seguinte, ele deu esses dois compostos, o poliacrilato de sódio
e fibras de celulose. E perguntou o seguinte: a maior eficiência dessas fraldas descartáveis, figura 1, em relação às de pano, figura 2, deve-se às. Vamos olhar aqui as estruturas moleculares dessas fraldas, né? A descartável e a de pano. Só para especificar, essa aqui é a descartável, vou botar aqui des, e essa aqui é a de pano. Pano dá para escrever de boa. Beleza? Poliacrilato de sódio, celulose. Fibras de celulose. Então, o que acontece? O que eu vou ter que fazer? Gente, vamos entender o contexto aqui da questão. Eu tenho uma questão que me diz que as fraldas descartáveis, elas são mais eficientes na retenção da água em relação às fraldas de pano. O que você tem que pensar? Cara, tá falando de interações intermoleculares. Como é que eu vou reter água? Moléculas de água são retidas por outras moléculas presentes, ali no caso, no poliacrilato de sódio e na fibra de celulose. O que você tem que imaginar? Qual o tipo de interação que a água ela pode exercer? A molécula de água ela é polar e ela possui oxigênio e hidrogênio. Então ela tem uma tendência muito grande de exercer ligação de hidrogênio com outras moléculas, tá? Então o que você vai ter que fazer, cara? Qual o tipo de interação intermolecular que a água, que a molécula de água, as moléculas de água exercem com o poliacrilato de sódio? Qual o tipo de interação intermolecular que as moléculas de água exercem com as fibras de celulose? E para isso, você tem que analisar as suas moléculas. Olha aqui comigo. Tá vendo aqui, ó? Carbono, 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 carbono. Carbono, carbono, carbono. Eu acredito, quase toda certeza que aqui tem um oxigênio. Deixa eu conferir ali. Maravilha. Aqui a gente tem a dupla O menos Na+. Beleza? Galera, o que vocês estão vendo aqui de cara? Aqui, ó. Nesse composto. Você está vendo o quê? Cargas. Você está vendo quais cargas? Positivas e negativas. Ou seja, você está vendo íons. Você está vendo um cátion e um ânion. Qual é o único tipo de interação intermolecular que é exercida por íons? Íon dipolo. E aí, ó, o que você tem que sacar a loucura? Aqui você tem os íons. Aonde é que você tem o dipolo? Gente, você não está retendo moléculas de água? Molécula de água está cansado de ver a gente desenhando aqui. Molécula de água tem essa configuração. Essa configuração permite dizer que a molécula ela é polar. Tranquilo? Essa molécula sendo polar, exercendo uma interação com íons, eu tenho uma interação muito forte. O que explica a maior eficiência em relação à retenção de água das fraldas descartáveis em relação à de pano. Por quê? Na de pano, eu tenho íon? Não tenho íon. Mas eu tenho uma molécula que é altamente polar. Professor, como é que você consegue ver isso tão rapidamente? Eu tenho esses grupos hidroxilas aqui, ó, puxando densidade eletrônica dos carbonos. Eu tenho os oxigênios puxando densidade eletrônica dos carbonos. Tá bom? Então, quando você vê uma molécula, você vê aqui, ó, hidroxila. Pô, a hidroxila provavelmente, pelo oxigênio ter muita eletronegatividade, uma eletronegatividade muito alta, ele vai tender a exercer uma força de atração maior sobre os elétrons da ligação. Isso vai polarizar essa ligação. E aí, se você juntar todos esses vetores, você vai ver que não tem vetor para anular todos os vetores existentes. Então, essa molécula aqui ela é polar. Professor, então quer dizer que toda vez que eu tiver OH, eu posso considerar a molécula polar? Não. Tá bom? Você tem que analisar. Por exemplo, se eu tiver essa molécula aqui, ó. Ah, professor, de boa. Eu tenho OH. OH vai puxar a densidade eletrônica desse carbono aqui, vai polarizar a ligação. Eu tenho uma molécula polar. Porém, eu tenho esse outro grupo aqui, ó, na posição para.
O que vai acontecer? Ele também vai puxar a densidade eletrônica na mesma intensidade, porque são os mesmos átomos. O que esse vetor vai fazer com esse aqui? Eles vão se anular. E quando os vetores se anulam, o nosso momento de polo ele é igual a zero, mostrando que a nossa molécula ela é apolar. Se a molécula é apolar, mesmo ainda com a presença de hidroxilas aqui no meio, exerce ligação, interação do tipo dipolo induzido, tá bom? Só mostrei isso aqui para você observar e analisar a hidroxila. Aqui você está analisando todas as hidroxilas e todos os oxigênios. Mas se você ficar aí na sua casa, quebrando a sua cabeça, observando esses vetores, eles não vão se anular completamente. Então a nossa molécula ela vai ser polar. Então guarda na sua cabeça, molécula de água, por exemplo, polar. Celulose, polar. Tem algumas moléculas que a gente tem que mais ou menos já saber a polaridade, para a gente não perder tempo fazendo os vetores toda hora. Beleza? O que isso quer dizer? Se eu tenho a molécula de água polar, a celulose polar, eu tenho que ver o seguinte, vai exercer dipolo induzido ou ligação de hidrogênio, porque são as duas que têm moléculas polares e não tem íons, no caso. Então a gente vai ter o quê? Que observar se o hidrogênio de uma molécula vai interagir com o FON da outra. Por exemplo, na água eu tenho hidrogênio positivos e oxigênios negativos. Na celulose eu tenho oxigênios aqui, ó, esses dois oxigênios negativos, né, com a densidade eletrônica muito grande. E as hidroxilas eu tenho hidrogênio muito positivo. Como eu tenho um monte de moléculas de água, algumas moléculas de água vão interagir com SOH, outras moléculas de água interagem com esse, aqui interage com esse, vai interagir com o oxigênio. Eu vou ter várias moléculas de água interagindo com essa cadeia polimérica aqui da celulose, das fibras de celulose. Então eu vou ter o hidrogênio, por exemplo, da água interagindo com o oxigênio da celulose. Se são moléculas polares, eu tenho hidrogênio interagindo com o FON, a minha interação é do tipo dipolo-dipolo. E o que a gente acabou de ver? Dipolo induzido, fraca, dipolo-dipolo. Moderada, ligação de hidrogênio, forte, íon dipolo, muito forte. Então, o poliacrilato exerce uma interação do tipo íon dipolo, muito forte, com a água, e a celulose exerce a interação intermolecular com a água, no caso, do tipo ligação de hidrogênio, forte. Quem é mais forte? Íon dipolo, muito forte, ligação de hidrogênio forte. Íon dipolo, por isso que a maior retenção de água. Então vamos lá para as alternativas e observar o seguinte. Letra A, para a gente finalizar essa nossa parte aqui. Interações de polo mais forte. Gente, acontece interação de polo? Não. Acontece interação íon-dipolo e ligação de hidrogênio. Interações íon-íon. Gente, interação íon-íon não existe. Olha aqui para mim. Interação íon-íon não é interação. Íon-íon é ligação química, ligação iônica. Onde eu tenho um cátion, eu tenho um ânion. Ok? Vamos lá. C. Ligações de hidrogênio mais forte entre o poliacrilato e a água. Em relação às íons de polo entre a C. Gente, o que eles tentaram fazer aqui na C? Confundir vocês. Ele falou, ó, o poliacrilato, ele é mais efetivo na retenção de água porque exerce a ligação de hidrogênio. E o poliacrilato não exerce ligação de hidrogênio, exerce íon de polo. Então ele inverteu os tipos de interação intermolecular. Toma cuidado aí, ok? Letra D. Ligações de hidrogênio mais forte entre o poliacrilato e moléculas de água. A gente já viu que as ligações de hidrogênio não ocorrem entre a água e o poliacrilato. Letra E, só pode ser a letra E. Vamos torcer para que seja. Interações íon de polo mais fortes entre o poliacrilato e moléculas de água. Até aí tudo tranquilo, como a gente já viu. Em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água, gabarito letra
é maravilhosamente bem. Então, para entender interações intermoleculares muito bem, você tem que saber polaridade, você tem que saber ligação química, você tem que saber calcular mais ou menos a geometria, né? Determinar a geometria da molécula para saber a polaridade. Então, são pré-requisitos essenciais para vocês. Hoje, a gente terminou ligações químicas, terminamos também interações intermoleculares. 3 tipos de ligações: iônica, covalente e metálica. 4 tipos de interações intermoleculares: dipolo induzido, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio e íon dipolo, em ordem de força, ok? Da mais fraca para mais forte. Então, um forte abraço, cuidem-se, até semana que vem e mandem os seus comentários aí para a plataforma do Tudo Mastigado. Valeu, que Deus abençoe.